de volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. A reprise, você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber o advogado Haroldo Menezes. Ele é advogado do Sindicato dos Médicos no Rio Grande do Norte e vai nos atualizar acerca das reivindicações da categoria dos médicos no Rio Grande do Norte. Doutor Haroldo, obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo. O plano de cargo e salário, tanto na Prefeitura como no Governo do Estado, tem sido uma constante. Tem alguma novidade? Bem, essa luta pelo plano de cargos e salários, ela já vem há algum tempo. No antigo governo, o sindicato conseguiu implementar do Estado. E agora, dia 14 de abril, foi aprovado na Câmara o plano municipal. Mas o prefeito já sancionou ou ainda está no Legislativo? Não, já saiu do Legislativo, já foi encaminhado para a sanção. E qual foi o resultado? Positivo, foi aprovado. Nas duas sessões de votação foi aprovado o plano. Sim, mas do Executivo você já tem a decisão? Não, ainda não. Ainda não há decisão da sanção ainda. Isso está em discussão direto com o prefeito ou com o secretário de saúde? Com o prefeito, com o secretário de saúde e o prefeito. Qual é a agenda? Tem uma agenda para as próximas semanas? Sim, deve ser logo porque o projeto foi encaminhado pelo próprio prefeito, então é só uma questão de formalidade. Ah, então, e os médicos acataram as sugestões do plano de cargo e salário encaminhado pelo Executivo? Sim, foi uma luta conjunta do sindicato junto à prefeitura para conseguir esse plano. Então, assim, a formatação do plano foi inclusive um resultado da luta do Sindicato dos Médicos. O que é que vocês chamam de progressão de níveis? Esse plano, ele estabelece a evolução da carreira, ou seja, se evolui por níveis. Por exemplo, esse plano, ele prevê que, de acordo com o tempo do médico, junto à Prefeitura de Natal, ele vai se enquadrar em determinado nível. Então, ele vai ter um padrão remuneratório diferenciado. Com o tempo, ele melhora as condições. Inclusive, tanto essa questão dos níveis é aplicado no Estado, como é aplicado no município de Natal. E em relação aos vínculos, eu queria falar um pouquinho do setor privado. Como é que os vínculos a situação atual, o quadro, a fotografia dos vínculos empregatícios entre os profissionais da área de saúde, no caso os médicos e os hospitais privados? Pronto, a situação ainda é crítica, a situação do setor privado. Há um trabalho contínuo do Sindicato dos Médicos para regulamentar, resolver todos esses impasses. Você tem uma noção, no último dia 6 de abril tivemos uma audiência pública no Ministério Público do Trabalho, onde foi discutida exatamente a questão dos vínculos. Por quê? Tem hospitais, os hospitais eles não têm médicos empregados e usa empresas para prestar um serviço. Tem hospital que declarou através de preposto que não tem um médico empregado. Então é uma situação complicada. Aí se dá de que forma, então, o trabalho das pessoas? De forma terceirizada? Através de terceirização de empresas. Só que o Ministério do Trabalho fez uma fiscalização e condenou essa prática. O próprio Procurador do Trabalho, ao analisar essa situação, ele propôs um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, para que os hospitais contratassem. Esse primeiro passo foi diretamente aos médicos intensivistas, que são os médicos que estão direto na UTI, mas é uma situação que se abrange para as outras categorias, para as outras especialidades médicas. E o cooperativismo, qual o olhar do Sindicato dos Médicos em relação a essa forma de relação de trabalho que envolve as cooperativas? O cooperativismo é diferente dessa prestação de serviço que a gente está falando de hospital. A prestação de serviço de hospital são empresas que prestam serviços aos hospitais. Claro. O cooperativismo são os médicos quando se reúnem para prestar serviço. É diferente a situação. O cooperativismo, as cooperativas, é uma coisa necessária ainda pela falta de estrutura, por exemplo, no Estado e no município. Por exemplo, o município, tanto o Estado, ele ainda necessita muito das cooperativas. Isso muda quando se valoriza o profissional no setor público, tanto no município como no Estado, e consegue dar melhores condições, porque aí a carreira ela fica atrativa.
para que os médicos ingressem. Como no caso, por exemplo, a aprovação do plano de cargo de salário do município agora, vai atrair mais profissionais. E isso vai diminuir a necessidade de cooperativas junto ao município. Havia um debate, uma discordância, o doutor Geraldo esteve aqui, o presidente do Sindicato dos Médicos, e falava do baixo valor que o município tinha proposto em relação ao próximo concurso, por exemplo, que o salário do médico era incompatível, era impossível se trabalhar pelo aquele valor. Isso foi corrigido no plano? Foi melhorado parcialmente, corrigido completamente não. Os salários ainda são baixos. Se você pegar o próprio salário do Estado com o do município, os salários do município ainda são muito baixos. Inclusive comparando entre mesmo o município da capital, e mesmo a capital do Estado. Desculpa, e mesmo a realidade do salário do médico em si, que é aplicado no mercado. O salário que o município paga, o Estado paga, ainda é baixo. Mas assim, o plano carcerário veio trazer uma melhora, uma possibilidade, né? Um primeiro passo. Tanto que o plano ele prevê um aumento anual de 10%, todo ano até 2019. Então isso já vai ajudar a evitar que os salários fiquem congelados. Vai haver ter aí uma correção da inflação, vamos dizer. Exatamente. E recentemente teve uma audiência pública referente à contratação de médicos intensivistas nos hospitais privados. O que você destaca dessa audiência pública? Bem, todos os grandes hospitais do estado de Rio Grande do Norte estiveram presentes nessa audiência. E foi feita fiscalização do Ministério do Trabalho em todos os hospitais. E constatou irregularidades nessa contratação. Por quê? A atividade do hospital é uma atividade fim de prestar serviço médico, serviço hospitalar. Então, necessita do médico. Então, quando a gente chega no hospital que não tem um médico empregado, isso está irregular. Precisa ter o profissional, precisa ter um médico empregado, um médico que trabalha para aquele hospital. Então, o Ministério Público do Trabalho propôs inicialmente esse TAC para que as empresas contratassem esses médicos intensivistas. E tem uma data, tem um prazo, esse TAC? O Ministério Público do Trabalho deu um prazo de 60 dias para que as empresas decidissem. E se não houver a contratação, se não houver a assinatura do TAC, vai haver possivelmente uma ação judicial com a finalidade de que obrigar essas empresas a contratarem. Muitíssimo obrigado, advogado do CIMED, Haroldo Menezes, pela sua entrevista. Muito obrigado por estar conosco. Aproveito para lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Haroldo. Muitíssimo obrigado a você. Não sai daí. O intervalo é pequeno, a gente volta em 1 minuto.